Deus e Pai que está nos céus. Continuamos na sua presença nesse momento, depois de ouvirmos maravilhosos louvores que aqui foram entoados para louvar o teu nome. Agora chega o momento, meu Deus, em que nós vamos ouvir a tua santa e bendita palavra, e para isso nós entregamos nas suas mãos o teu servo, pastor Agemiro, o qual vai fazer uso da mesma, Senhor. Usa o teu servo nas tuas mãos e fala conosco nesta noite. É o nosso pedido e a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Aproveitando que estamos em pé, vamos ler a palavra que está em São Mateus, capítulo 6, versículo 5 em diante. Estamos hoje para falar sobre a oração, o Sermão do Monte que Jesus nos ensinou a respeito da oração. Aqui somos advertidos a orar. Podemos orar nas praças, podemos orar em casa, mas não para ser visto pelos seres humanos, mas sermos ouvidos por nosso Deus. Também vamos aprender como que se deve orar em secreto, onde só nós, eu e Deus, vamos aprender nessa noite. Também, para nós aprender a orar e sermos atendidos, precisamos pedir perdão, ser perdoado e perdoar. Amém? Então vamos ler. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora o teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, pois que o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder e a glória, para sempre. Amém. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofertas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Amém. Os irmãos tenham bondade, tomem os vossos lugares. Coube a mim, então, nessa terça-feira, falar a respeito da oração. E é uma coisa que eu gosto, né, de falar sobre oração, e o pastor Leandro sabe disso, e os irmãos também. Então ele aproveitou a oportunidade que temos aqui nesse assunto já faz mais do que meses, né? Estamos no Sermão do Monte, aprendendo esses ensinamentos que Jesus deixou para nós. Eu digo que vocês prestem atenção em algumas coisas que a gente vai colocar para os irmãos. Orar, irmão, não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo orava. Vocês concordam? Orar não é fácil. Não é difícil, mas não é fácil. Porque senão todo mundo orava.
Porque por vezes, irmãos, a gente percebe que a oração, ela faz parte da vida do cristão, que é um meio que nós temos de nos comunicar com Deus. Mas nós falhamos. Eu tenho a minha experiência pela razão que eu fui ganho para Jesus por um homem que orava muito. E a primeira coisa que ele fez quando era ainda adolescente, eu errei muito na minha vida. Eu escapava um pouquinho, eu estava contando meu testemunho aí para alguém, não me lembro para quem, mas já falei aqui na igreja, que eu estava firme na igreja quando eu via o Argimiro estava lá no campo de futebol. Naquela época, era excluído, né? E eu escapava. E aí, antes que a faca me pegasse, o irmão ia lá e me abraçava. E Deus tem um projeto na tua vida. E ele orava muito comigo. Me levava para a oração. E é isso que muitas vezes faz falta nos nossos dias. A oração. Mas aqui então, irmãos, no texto que diz aqui no versículo 5, e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas da rua. Não que seja errado orar pelas esquinas das ruas, orar em público. O que estava errado aqui é a razão deles orarem, o motivo que lhe motivava a orar. É receber elogio, receber aplausos. E quando isso a gente faz, motivado com intenções de nós sermos vistos pelos homens, a Bíblia diz que já recebemos o nosso galardão, a nossa recompensa. Eu creio que nós, quando oramos, irmão, seja onde quer que for, nós temos que orar com um sentimento sincero para adorar a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E nós não queremos, irmãos, que alguém ore com esse pensamento. Orar, irmãos, é um mistério que a gente descobre orando. Porque, por vezes, a gente quer ser de oração, quer orar. Porque, irmão, o inimigo, ele é feroz, ele tem raiva de crente que ora. Os crentes que oram têm maior batalha espiritual. Porque vocês notam que aqueles crentes que por vezes não são de oração, eles vivem tranquilo, aparentemente, mas muitas coisas faltam na vida deles, por falta de comunhão com Deus. A gente tem que ter, irmãos, um hábito bom de orar. Eu sempre digo para Deus nas minhas orações que quando eu levanto da cama, a primeira conversa, irmãos obreiros, que eu tenho é com Deus. Não converso com ninguém. Irmão, quando nós oramos, nós nos tornamos fortes. Nós nos tornamos como a palmeira. O vento sopra e elas dobram-se, os seus galhos. Mas passa o vento, ela fica de pé novamente. Assim é o crente que ora. Aleluia. Queridos irmãos, o orar em secreto ou em oculto significa um relacionamento pessoal invisível do crente com Deus. Que coisa extraordinária é quando oramos e temos esse relacionamento. Nós não vimos Deus. Nós não apalpamos Deus. Sabemos que Ele é invisível. Aleluia. Mas nós sentimos Ele. Louvado seja Deus. Nós, pela fé, a gente toca. Ultimamente, irmão,
Eu tenho, na idade que a gente está passando, alguns anos de fé, a gente vai lutando com as limitações. Eu orei muito às 4 horas da manhã. E, ultimamente, eu tenho tido dificuldade para levantar às 4. Mas eu tenho que respeitar as minhas limitações. Mas eu não deixo de orar. E um crente que ora, irmão, em secreto, ele não recebe elogio. O crente que ora em secreto, irmão, Deus revela mistério para ele. Louvado seja Deus. O crente que ora, só ele e Deus no seu quarto, no lugar separado, ele pode contar para ele o que você não pode contar para ninguém. Tem coisas que nós não podemos pedir ajuda para ninguém. Não podemos revelar o que nós precisamos. Mas a Bíblia diz que antes que nós peça, Deus já sabe o que nós precisamos. E eu te pergunto, por que então, se Ele já sabe, por que pedir então? Aleluia. Sabe por quê, irmão? Porque Deus quer ouvir a tua oração, a tua petição. Eu estava lembrando, Jesus, quando foi escolher os seus apóstolos, entre os seus discípulos, ele passou a noite toda orando. Sendo ele Deus, precisava orar para Deus, seu Pai, para Deus dizer para ele quem é a pessoa que vai ocupar esse espaço. Eu estava pensando, se Deus precisou, como homem, dependia de Deus, muito mais nós, obreiros. Nós dependemos de Deus para tudo. E eu penso que nós devemos, irmãos, prestar a Deus a nossa obediência. Orar, como diz aqui a palavra do Senhor. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a porta. Aleluia. Feche a porta. E o teu Pai que te vê, que te enxerga, Ele vai te dar o que tu pedir. Queridos irmãos, eu tenho experiência na minha vida do que eu tenho pedido para Deus. Eu, um dia desses, às vezes a gente tem algumas conversas com a minha esposa, e eu lembro quando eu era financeiramente pobre. E eu dobrava meus joelhos do lado da minha cama e só movia com os meus lábios para não acordar minha esposa. Mas eu me acordava, melhor dizendo, eu acordava minha esposa e dizia: Deus vai me levantar. Deus vai me abençoar. Eu quero despertar essa igreja. Você que me ouve, não duvide dos mistérios, das riquezas que Deus tem para quem ora. Aleluia. Quem ora vive o sobrenatural de Deus.
Quem ora não vive mendigando, meus amados. Quem ora tem visão, tem direção, enxerga longe o que os outros normais não enxergam. Ele tem alegria na hora da guerra. Aleluia. Orar em secreto ou em oculto significa o relacionamento pessoal, invisível do crente com Deus. Isto é uma coisa, irmão, que não é fácil. Parece que foge às palavras quando estamos a sós. Não sei se é para todos, para mim acontece. Que some os argumentos. A mente vaga. Eu estou falando e a minha mente está pensando lá fora. É uma guerra com os infernos. Não é coisa que nós queremos ser assim. É a nossa luta. É uma guerra com os infernos. Eu conto de uma experiência, irmão. Eu quero que vocês me ouçam hoje com atenção. Eu estava um dia, de joelho dobrado de madrugada, orando, e eu ouvi uma voz que me disse: levanta a tua mão. Eu levantei de joelho. Diz: você vai sentir as trevas nas tuas mãos. E gelou as minhas mãos. E eu olhei, estava uma atmosfera muito escura em cima da minha cabeça. Aí Deus me disse: aí está o mistério. Você não está lutando só. Você está de joelho e à altura da guerra, das trevas, que está em cima da tua cabeça. Mas persista. Lute. Deus é Deus, não é Deus de confusão. Guerrei muito. Eu acredito, de todos os pastores que eu conheço, me parece que eu fui o que mais sofri da minha vida. Eu conto que um pastor um dia me disse para mim, que era pastor auxiliar, ele disse para mim: pastor Agemiro, o senhor está certo, mas eu não lhe entendo, eu não consigo trabalhar com o senhor. Eu vou abrir um ministério para mim porque eu não consigo trabalhar com o senhor. Digo: mas qual é o problema que o senhor tem? Não sei. Eu disse: você tome a tua decisão. Eu vou continuar assim como eu sou. Porque, irmão, que tem muita gente que não entende. As pessoas que são espiritual entendem. Entende. Quem não é espiritual não entende. Quem não ora não é espiritual. Quem não ora... mas tem crente que não ora? Tem. Tem aqueles crentes igual os católicos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pronto. Isso até os jogadores de futebol fazem. Aquela oração repetida. Mas o crente de oração, falta argumento, ele canta. Falta argumento, ele lê a Bíblia. Já aconteceu comigo. De eu cantar, de eu ler a Bíblia em voz alta. Eu não entendi. Eu não compreendi o significado daquele texto, e eu cantando, orando, e Deus então me revela o conteúdo daquela mensagem. Seja você um crente de oração. Queridos,
Hoje nós estamos vivendo uma era moderna. As pessoas se preparam para pregar. Eles pensam que a sua empolgação, a sua veemência, está o poder de Deus nesta empolgação. Irmão, o poder está na palavra. A palavra é um martelo. Ela bate. Ela corta o coração da pessoa. Não é de nós gritar e saltar e pular. Podemos até gritar. Podemos até saltar para cima. Mas seja pelo poder de Deus, não por emoção. Existe muita emoção. Não existe poder de Deus. O poder de Deus transforma, o poder de Deus fica na nossa vida. E aqui, como todos sabem, a oração modelo que Jesus nos ensinou, que eu acho que todos nós conhecemos muito bem. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A oração é para santificar o nome de Jesus. Não é para nós, irmão, dizer que oramos e somos santos, não. É para santificar o nome de Jesus. Aleluia. E ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Meus amados, nós precisamos orar para que o reino de Deus seja ampliado. Que o reino de Deus cresça. É uma das fórmulas que nós, agora o pastor Leandro falando, que nós devemos convidar, trabalhar, investir em almas, que está muito pouco hoje. Nós, na realidade, irmão, a diferença quando eu falo de mim mesmo e quando eu falo cheio do Espírito Santo. Quando nós falamos, irmão, com autoridade, eu vejo como Pedro negou Jesus. Mas Jesus conhecia quem era Pedro e quem ele seria. E Pedro negou Jesus por 3 vezes, mas Jesus olhou para ele com compaixão. E certa oportunidade, Pedro, cheio do Espírito Santo, não negou diante das autoridades. Mandaram Pedro se calar. Você cale, não fale mais nesse nome, a lugar nenhum. Pedro, cheio do Espírito Santo, diz: eu não vou parar de falar do que temos visto e ouvido. Eu vou continuar. Cheio do Espírito Santo, não nega Jesus. Cheio do Espírito Santo, irmão, é porque ora. Queridos, às vezes ouvimos cultos aparentemente maravilhosos, mas está faltando o quê, irmão? A unção. Faltando a graça. E é o que nós precisamos nos nossos dias. Voltando ao texto, eu acho lindo, aqui no versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu. O nosso Pai, Ele está no céu. Ele é o nosso Pai. A igreja tem um Pai. E esse Pai é glorioso. Santifica o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. É assim que nós devemos orar.
que todas as coisas funcionem com ordem e decência, tanto nos céus como na terra. Crente, irmão, de oração, ele vive uma vida ordenada. Ele cuida o que ele ouve, ele cuida o que ele fala, porque pode complicar muita coisa na nossa caminhada. Se vocês me perguntarem quantas vezes eu errei, me enfiei em cada uma por causa da boca. Maiores lutas que nós enfrentamos, irmão, não é o diabo. Nós botamos tudo nas costas do diabo, não é. É nós. O nosso problema é nós não vigiar. A Bíblia diz o quê? Vigiai, ele não diz orai, ele diz vigiai, escute bem, e orai. Não adianta viver de oração se não vigia. Nós precisamos vigiar. Louvado seja Deus. Nós devemos ter prioridade no nosso dia a dia. Eu anotei alguma coisa aqui, como o Renato leu, Mateus 7,7. Escuta bem. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Aqui estão os 3 segredos de uma vida de oração eficaz. Primeiro, pedir. Segundo, buscar. Terceiro, bater. Nós precisamos pedir. Porque quem pede, só quem tem necessidade. Quem não tem necessidade não pede. Você que está aqui, tem necessidade? Creia no que você está pedindo. Está pedindo para um Deus que não falha. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Nós podemos pedir coisas materiais, mas são coisas passageiras, terrenas. E é o que mais a gente se preocupa. Se nós nos preocupasse tanto com a vida espiritual, nós pediríamos mais coisas espiritual. Senhor, me revela as riquezas do teu reino. No reino de Deus tem riqueza. No reino de Deus tem bondades. No reino de Deus, irmãos, tem coisas inefáveis. Como disse Paulo, quando foi arrebatado, que ele não podia revelar, contar tudo o que ele viu. Eu imagino. Mas um dia não vamos ter somente uma visão. Nós vamos pisar nas ruas de ouro. Aleluia. Para isso, peça a Deus. Peça que você seja um crente equilibrado. Crente equilibrado. Não de mais e não de menos. Sermos crentes que agrade o coração de Deus. Eu conto que eu lutei muito na minha caminhada. Logo que comecei, irmãos obreiros, eu queria agradar todo mundo. E sofria muito, que queria agradar gregos e troianos. Nunca conseguia agradar. E um dia Deus me disse para mim assim, olha, pare de querer agradar. Nem eu, próprio Cristo, não agradou todo mundo. Me agrade a mim. Me agrade a mim. Irmão, não te preocupe, ai, que os fulano não me olhou, porque o Beltrano não me cumprimentou. O problema é dele. Eu preciso estar bem com aquele. Aleluia. Que está no céu. Buscar. Fala de alguém que quer alcançar algum objetivo. Eu creio que você está buscando. Todo crente precisa, uma coisa que eu aprendi bem cedo, buscar sim,
mas com objetivo. Para que eu quero tal coisa? Um exemplo, eu quero um carro. Coisas materiais. Mas para que eu quero esse carro? Deus quer saber. Para mim ir na igreja. Para mim dar carona para alguém. Tem que ter, irmão, na nossa vida, nós como crente, buscar as coisas, tanto terrena como a celestial. Eu orei muito pedindo para Deus também os dons espirituais. É o que nós precisamos hoje. Ter os dons do Espírito Santo na nossa vida. Deus nos use por suas misericórdias. Peça a Deus. Diz que é para buscar com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. E nós precisamos mais do que vocês imaginam. Então, precisamos pedir, buscar e bater. Fala de insistência e ser perseverante. Não vamos desistir, irmão. Oramos um pouco, paramos. Não desista. Estou orando pelo meu filho já faz tantos anos. E da mesma forma, queridos, continue batendo. Deus sabe por quê. Eu ouvi um pregador, não sei se tem lógica, mas eu ouvi um pregador pregando que Ana, mãe de Samuel, orou 25 anos para gerar um filho. Ela ia todos os anos na casa de Deus orar, queria um filho. Mas o dia, quando chegou nos 24 anos, no dia que ela chegou lá no templo, orando, Senhor, eu quero um filho, um varão. Se tu me deres, eu vou o que fazer? Devolver. Irmão, tem coisas que você não recebe porque tu não está orando com intenção de devolver para Deus. Tudo que você recebe de Deus é dádiva de Deus. Não é nada para nós. Tudo aqui, irmão, passa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pedir fervorosamente a aprovação do seu pedido. É uma coisa que eu anotei aqui para que os irmãos entendam que nós precisamos ter fervor nas nossas orações. E uma das coisas, pedir, Deus, tu aprova o que eu estou pedindo? Muitas vezes, irmãos, nós oramos e não pedimos a aprovação de Deus. Não pedimos se é a vontade de Deus. Eu conto que, uma oportunidade, uns irmãos estavam trabalhando num outro município, nós morávamos em Juí, e ele queria muito trabalhar, junto com os demais irmãos que estavam ganhando muito bem, e ele queria ir para lá. Pastor Agemiro, na época não era pastor, era evangelista, ou presbítero, não lembro. Pastor, ore por mim, eu quero que Deus abra as portas. E nós orávamos, e oramos 1 mês, oramos 2 meses e nada. Aí estavam os irmãos lá pregando o evangelho, falaram de Jesus para um companheiro de trabalho, e ele disse, eu sou desviado, dizia ele, eu só volto para a igreja depois que eu matar o meu inimigo. Sabe quem é que era o inimigo dele? Era esse que nós orava para mandar ele para lá. Nós não sabíamos, né? Mas Deus sabia. Como é que Deus ia ouvir a nossa oração? Nós querendo que ele vá para lá para ser morto? Mas um dia, nós, sem saber, esses 2 irmãos que são mano e até primo da minha esposa, ele disse, então vamos lá na minha casa. E os 2 cantavam, nossos irmãos, fomos na casa daquele desviado. Quando o cara abre a porta, ele olha, era o José.
Azevedo. E ele volta para dentro do quarto, não sabia o que ia fazer. O inimigo que ele queria matar era ele. E um cachorro pegou um outro cachorro, rasgou no meio. E Deus me disse, o demônio que está dentro desse homem pegou esses cachorros. E eu comecei a clamar a Jesus. Queridos irmãos, nós entramos para dentro e o homem não sabia o que ia fazer. E quando os dois começaram, sem demora, eu disse, deveria, digo assim, cantem. Porque eu vi que a coisa estava pesada, cante. Eles começaram a cantar e o homem se atirou de joelho, chorava como uma criança. E dizia para o Luiz, o homem que eu queria matar está aqui, ó. Mas hoje eu não vou matar, eu vou abraçar. Estou voltando para a igreja. Está aqui, eu estava armado para matar. Mas Deus não permitiu. Louvado seja o nome do Senhor. Quem ora é diferente. Ele é diferente no agir. Quem ora, quando ele prega, é algo diferente. Aleluia. Não precisa ninguém dizer nada. Quem ora, Deus mostra. Aleluia. Queridos irmãos, precisamos orar mais. Orando não useis de vãs repetições como gentios. A adoração oficial em Roma exigia a repetição, melhor dizendo, de forma religiosa memorizada. Era assim. E quando o sacerdote cometesse qualquer erro, qualquer engano, tinha que voltar a repetir tudo novamente. Era tipo uma reza. Mas você entende que nós não estamos aqui falando que devemos ter essa forma de repetição. Não que não podemos até orar, pedir, insistir, pedir a mesma coisa várias vezes, mas com o coração voltado para Deus. Que Deus nos abençoe. Então, irmãos, Jesus nos lembra de que a oração é a expressão de um relacionamento pessoal e não um ritual religioso. Antes de começar a orar, certifique-se de que o fará com sinceridade. Os irmãos entenderam bem? Quando você orar, analise. Tu está orando sincero? Ou está orando para preencher o tempo? Nós não temos, irmão, tempo mais a perder. Nós temos que orar com sinceridade. Orar. Quando eu orar por alguém, eu já tive essa experiência. Quando eu me coloco no lugar dessa pessoa. Quando eu me coloco, se fosse eu, o que eu faria? Quando o Espírito de Deus não é coisa minha, não é para todos que eu sinto isso. Não. Aleluia. Mas quando eu vejo alguém lutando, eu me ponho no lugar dela. Um exemplo, como nós temos orando para uma pessoa amiga, que está o câncer lhe destruindo. E a gente está orando. Mas eu quero que você entenda, quando nós orar, sentindo que se fosse eu, o que eu faria? Deus entra com providência. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu vou pedir para Deus que Deus me desse graça. Hoje, de tardezinho, eu chorei, eu glorifiquei. Eu pedi graça para Deus
E Deus me deu esse conselho para me passar para a igreja. Ore com sinceridade, com pureza. Peça para Deus limpar a tua mente, o teu coração, para que Deus te atenda a tua oração. Quem sabe tu está orando há tanto tempo por algo e não consegue receber. Deus sabe o porquê. Às vezes eu começo um assunto e não termino, mas digo a vocês que aquele camarada que nós fomos visitar, que queria matar o irmão, ele se converteu, se tornou uma bênção. É o que nós, irmãos, se nós não vivêssemos de oração, o que seria? Nós precisamos orar. Irmão, a gente conta coisas que aconteceu, que é só espiritual para aceitar. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós ganhamos uma família cruel, difícil para Jesus, que é o Mauro, que nós oramos, que ele tinha chamada Krupp, é isso? O Cláudio. Esse menino atacou tanto que ele ficou muito mal para morrer. E me chamaram para mim lá orar e eu disse, mas só não tem condição, é difícil. E eu ouvi uma voz de Deus que me disse, vai, eu vou dar a vitória. Aleluia. Cheguei lá, irmão, orei, nem bem virei as costas. Jesus tinha curado. Para a glória do nome de Jesus. O mesmo Deus está aqui. Eu quero, para encerrar, irmão, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. O grande problema dos nossos dias que nós tomamos ceia, cantamos, pregamos, mas não perdoamos. Quer ser um crente cheio do Espírito Santo? Perdoe. Perdoe. Aleluia. Mas não fui eu que fiz. Por isso mesmo que deveria você tomar a atitude de pedir perdão. Porque você é mais forte. Você foi agredido. É quem é ofendido que deve de pedir perdão. O problema de quem ofendeu é dele. Você tem que pedir perdão porque você abre os céus para você. Você está livre, você está perdoado por Deus. Então, irmãos, eu quero dizer a todos para encerrar, o tempo não nos permite. Mas uma das coisas que Jesus ensinou, que nós devemos pedir também o pão de cada dia. Por vezes, nós temos só para aquele dia. Então, nós temos que orar hoje, me dá o pão. E amanhã, me dá o pão. Depois da manhã, me dá o pão. O crente tem que viver assim, sempre pedindo todo dia o pão. Que pão é esse? É a palavra de Deus que é o pão. Queridos, quem não perdoa, não consegue receber perdão. Entendeu? Perdoe para ser perdoado. E você vai viver uma vida diferente, uma vida abençoada. Amém. Vamos encerrar com essa palavra. Que Deus possa abençoar vocês. Vamos nos pôr em pé. Vamos orar ao Senhor. Eu pensei
não é o hábito, eu creio, mas se alguém sentiu o toque da palavra, quer aceitar Jesus como Salvador, ou quer mesmo retornar para a casa do Pai, que está parado na fé, por um motivo, por outro, eu quero orar em teu favor. O está enfermo, eu também quero orar em teu favor. Aonde está a primeira pessoa, levante a mão, eu quero orar, onde é que está? Não tendo ninguém, nós já vamos despedir, mas se tem, nós queremos te abençoar nesta noite. Aonde está ali tem um irmão, tudo bem, tem mais alguém? Nós queremos orar em teu favor. Aqui vem mais um. Que Deus abençoe. Aleluia. Não tem mais ninguém? Nós vamos orar, pedir que Deus abençoe a tua vida. Aprenda com este sermão, leia em casa, porque não dá tempo para a gente colocar tudo o que temos aqui, mas é rico em ensino para nossas vidas. Oramos, Senhor nosso Deus, muito obrigado pela palavra, por esse assunto tão importante que nós podemos passar para a igreja sobre o dever de orar e não desistir, bater, buscar, pedir. E eu peço que nesta noite o Senhor estenda as tuas mãos poderosas sobre os teus filhos, dando a eles a tua bênção, Pai. Nós assim oramos e entregamos cada crente, cada família aqui representada. Dê a eles a bênção da saúde. Sejam cheios do teu Espírito Santo. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós. Digam todos: Deus os abençoe. Amém.